Olá, eu sou o Martim e hoje na quinta coluna faremos sobre o integralismo lusitano e António Sardinha. António Maria de Sousa Sardinha, nascido de 9 de setembro de 1887, foi um político, historiador e poeta português. Destacou-se como ensaísta, poemista e doutrinador, produzindo uma obra que se afirmou como a principal referência doutrinária do integralismo lusitano. A sua defesa da instauração de uma monarquia tradicional orgânica, antiparlamentar e antiliberal, serviu de inspiração a uma influente corrente de pensamentos políticos portugueses da primeira metade do século XX. Apesar de ter falecido prematuramente, conseguiu afirmar-se como uma referência incontornável dos monárquicos que recusaram a condescender com o salazarismo. Afirmando-se monárquico e patriota, ele dizia, abrindo aspas, "Nós não somos patriotas por sermos monárquicos, nós somos antimonárquicos por sermos patriotas." Fechando aspas. Seus principais inspiradores ou pais espirituais, de acordo com o pensador político espanhol Ramiro de Maeztu, foram Ecas de Queiroz, Guerra Janqueiro, Ramalho Ortigão, Fialho de Almeida e um pouco mais tarde Oliveira Martins, Antero de Quental e Camilo Castelo Branco. Todos eles patriotas, tão saturados da grandeza do Reino de Portugal. Todos eles patriotas, tão saturados da grandeza do Reino de Portugal no passado, como desesperados de sua pequena contemporânea. António Sardinha foi um adversário da monarquia da Carta, chegando no tempo de estudante da Universidade de Coimbra a defender a implantação de uma república em Portugal. Depois de 5 de outubro de 1910, durante a Primeira República, ficou profundamente desiludido com ela e acabou se converter ao ideário realista da monarquia orgânica tradicionalista antiparlamentar do integralismo lusitano, de que foi um dos mais destacados defensores. Em 1911 já estava formado em Direito pela respectiva universidade e no final do ano de 1912 escrevia a comunicar a sua conversão à monarquia e ao catolicismo, abrindo aspas, "As únicas limitações que o homem, sem perda de dignidade e orgulho, pode ainda aceitar", fechando aspas. E ainda abençoava, abrindo aspas, "esta república trágico-cômica que há tempo pela lição da experiência", fechando aspas. Imediatamente juntou-se a Hipólito Raposo, Alberto de Monsarras, Luís de Almeida Braga e Piquito Rebelo para fundar a revista Nação Portuguesa, publicação de filosofia política, a partir da qual foi avançada o referido movimento monárquico do integralismo lusitano. A lusitana, antiga liberdade do verso de Luís de Camões, era uma referência dos integralistas, tendo no municipalismo e no sindicalismo duas palavras-chave de um ideário político que não dispensava ao rei, entendido como procurador do povo e o melhor garante e defensor da liberdade republicana. António Sardinha era um antimaçônico e anti-iberista. Em 1915, tendo feito na Liga Naval de Lisboa uma conferência onde alertava para o perigo de uma absorção de Portugal por Espanha, em vez da fusão dos estados desses dois países, propunha uma forte ligação entre todos os povos hispânicos, ao lançar por intermédio de uma aliança entre eles, conduzindo a monarquia. A aliança peninsular seria, na sua perspectiva, o ponto de partida para a constituição de uma ampla comunidade hispânica, a base mais firme onde assentaria a sobrevivência da civilização ocidental. Durante o breve consulado do Cedinho Paz, António Sardinha foi eleito deputado na lista da minoria monárquica. Após o assassinato desse presidente da República em 1919, exilou-se na Espanha após participar na fracassada tentativa restauracionista de Monsanto e na monarquia do Norte. Ao regressar em Portugal, 27 meses depois, tornou-se diretor do diário A Monarquia, também colaborou na quinzenário A Força, na revista Homens Livres e ainda na revista Lusitânia, até o ano de sua morte. António Sardinha morreu jovem, com apenas 37 anos, porém seus ideais, na forma do integralismo lusitano, viveram designando um agrupamento sociopolítico tradicionalista português e monárquico, ativo e influente entre 1914 e 1932, que se opunha à implantação da República Portuguesa, inclusivamente ao Estado Novo de Oliveira Salazar, a monarquia constitucional e liberalismo. Como movimento político, advogava o tradicionalismo, mas não ao conservadorismo, e era contra o parlamentarismo.
em vez disso, favorecia a descentralização do poder, o municipalismo, o nacional-sindicalismo, a Igreja Católica e a monarquia tradicional orgânica. Como doutrina política e social, surge em uma época de aguda crise do Estado, fruto de outra profunda crise, a crise do homem, e a sua primeira geração exerceu, assim, um esforço no sentido de definir o poder político e sua atividade própria. De raiz humanista, era contrário ao nacionalismo fechado e totalitário. Nominalismo era tradicionalista e tinha um limite e uma regra. A doutrina católica sobre o homem daí estar aparentemente ao catolicismo social. No fim, o integralismo lusitano tinha como objetivo principal a restauração da grandeza perdida da nação portuguesa, escolhida por Deus para dilatar a fé e o império. Com efeito, assim sustentou António Sardinha em "Ao princípio era o Verbo". Abrindo aspas, o que se não impõe é restituir à pátria o sentido de sua grandeza, não de uma grandeza retórica ou enfática, mas naturalmente da grandeza que se desprende da vocação superior que a Portugal pertence dentro do plano providencial de Deus, como nação erguida para a dilatação da fé e do império. Dilatar a fé e o império equivale a sustentar o guião despedaçado da civilização. Os motivos de luta e de apostolado que outrora nos levaram à cruzada e à navegação, esses motivos subsistem. Fechando aspas. O integralismo lusitano contou entre os seus dirigentes mais destacados Hipólito Raposo, António Sardinha, Luís de Almeida Braga, Alberto Monsarres, João Mendes de Costa Almarral, Pequito Rebelo e Francisco João Preto. O velho Ramilho Artigão chegou a aderir com entusiasta ao movimento. O grupo Os Vencidos da Vida, do qual este último fazia parte, tinha no seu ideário o mesmo repúdio pelo parlamentarismo partidário, que levaria a considerar que tinha sido a sua escola política e as pessoas que dele faziam parte como sendo os seus precedores e mestres do integralismo lusitano aqui abordado. O seu ideário monárquico tradicionalista afirmava que não pretendiam voltar à monarquia liberal disposta em 1910 e que não aceitavam a república implantada na sua sequência e sim a governação da res publica por uma monarquia tradicional não absolutista. A sua doutrina era assente no princípio da monarquia orgânica, tradicionalista e antiparlamentar, baseada no poder pessoal do rei como chefe do Estado ou monarca, orientador da função governativa suprema, e sempre no interesse do bem comum. O papel do monarca desbordava-se nas funções executivas da defesa diplomática e militar, da gestão financeira geral e da chefia do poder judicial. Na outra face do poder, a descentralização assentava num sistema de reconhecimento dos corpos intermédios, corporações, sindicatos, famílias, paroquiais, províncias e municípios. Quanto às questões espirituais, confiavam-se na Igreja Católica, como parceira privilegiada do poder político. Apoiavam o rei deposto, Dom Emanuel II, embora recusassem o rotativismo dos partidos ideológicos no final da monarquia constitucional. Designavam por regime das oligarquias partidárias, pretendendo uma monarquia assente na representação regionalista, municipalista e sindicalista, segundo as antigas tradições da monarquia portuguesa. Nessa linha defendiam que os partidos políticos não deveriam ter poder de governação ou de administração política do país, nem assento parlamentar, mas eventualmente apenas um papel consultativo. Desde a sua dissolução enquanto organismo político em 1932 e até a atualidade, o integralismo lusitano tem sido sobretudo uma escola de pensamento ou de ideais monárquicos, tradicionalistas e patrióticos, nomeadamente aquelas que se podem ler bem vincadas e debatidas, protaginadas nas várias publicações escritas por Mário Saraiva. Focando agora um pouco na história do integralismo lusitano, ele tem uma origem entre os exilados católicos monárquicos na Bélgica em 1912, em torno de uma revista dos exilados, de qual faziam parte alguns de seus fundadores, João Preto e Domingos de Gusmão Arranjo e Luís de Almeida Braga. Foi inicialmente um movimento cultural em reação contra o anticlericalismo
movido pela Primeira República. No final desse mesmo ano, em 1912, Antônio Sardinha escrevia e comunicava-lhes a sua conversão à monarquia e ao catolicismo. E em setembro de 1913, Sardinha, Hipólito Raposo e Alberto de Monsarras juntaram-se a eles no Figueiro de Foz para cogitar a execução ao projeto da Nação Portuguesa, uma revista de ideias e doutrina política, previamente citada. Em 1915, os integralistas são projetados para ribaltar política ao realizarem um ciclo de conferências na Liga Naval em Lisboa, alertando para o perigo da absorção de Portugal pelo Reino da Espanha. Com a entrada de Portugal na Grande Guerra, em 1916, transformando-se em uma organização política, criando uma junta central e organizações distritais e concelhias. Nessa altura, manifestaram obediência a Dom Emanuel II, reconheceram a importância da aliança luso-britânica e clamaram pela mobilização dos portugueses. A 2 de fevereiro de 1917, saía o primeiro número do diário A Monarquia, um órgão doutrinário crítico de intervenção cotidiana que vinha substituir a nação portuguesa. Nessa altura, a organização política do integralismo lusitano esteve muito ativa durante o sidonismo, a seu favor, cooperando ativamente no seu governo, nomeadamente no plano da reforma da instauração pública, tentado por impulso de Figueiredo de Figueiredo, junto do ministro Alfredo de Magalhães. Foram, por essa época, eleitos deputados 3 integralistas, como sublinha José Manuel Quintas. O propósito sidonista, colher uma representação socioprofissional no Senado, tinha para eles um profundo significado político, por termo ao monopólio da representação por intermédio dos partidos ideológicos, permitindo a representação dos municípios, dos sindicatos de operários e das corporações, por exemplo, o que representaria um primeiro passo no sentido do restabelecimento da democracia orgânica da antiga monarquia portuguesa. Após o derrubo do seu governo, com o assassinato do presidente Sidónio Paz, chegaram à conclusão de que era chegado o momento de restaurar o trono. Participaram então da revolta de Monsato e na Monarquia do Norte, em 1919. Vieram a desligar-se da obediência ao exilado Dom Emanuel II em 1920, na sequência de tentativa frustrada de restauração do trono, porque Dom Emanuel não respondeu ao apelo restauracionista que lhe foi feito e se recusou a reorganizar as forças restauracionistas. O integralismo lusitano reconheceu como então legítimo herdeiro ao trono português o neto de Dom Manuel I, Duarte Nuno de Bragança. Por esse fato, por haver integralistas que não concordavam com essa decisão, aconteceu uma cisão que faz surgir a ação tradicionalista portuguesa. O poeta Alberto de Oliveira passa a dirigir o Semanário Integralista da Ação Nacional, em 1921. O integralismo também teve um papel de destaque na preparação do golpe de Estado, conhecido por Revolução de 28 de maio de 1926, que leva à queda da Primeira República. Depois disso, muitos membros apoiavam o governo estabelecido, o que provou inúmeras decisões. Em 1927, afastaram-se do movimento José Maria Ribeiro da Silva, Pedro Teutônio Pereira, Manuel Murias, Antônio Rodrigues, definitiva de João Amarral, cuja ruptura se iniciaria já em 1927, com a criação do diário Ideia Nacional. Em 1932, dissolveram-se enquanto organismo político, na sequência da morte sem descendência de Dom Emanuel II, quando se deu a fusão de todos os organismos monárquicos em torno de Dom Duarte Nuno. Vítor Emanuel Vilela Barbui, que não indica qualquer bibliografia ou fonte onde baseia suas afirmações, numa página identificada como a denominada Frente Integralista Brasileira, diz que o salazarismo teria recebido profunda influência do integralismo lusitano e que Oliveira Salazar teria sido mesmo um grande admirador do movimento integralista. No entanto, antes pelo contrário, vários foram os integralistas lusitanos que declararam a oposição ao seu regime, considerando o Estado Novo, do qual o Salazar era o máximo dirigente, como um corporativismo de Estado de inspiração fascista e, como tal, uma falsificação grosseira das suas doutrinas corporativas de associação, das quais eram
acerímos defensores. Inclusive, para o provar, 2 ex-membros da sua junta central, Alberto Monsarras e João Preto, consumado a ruptura entre os principais líderes integralistas, diante da série de deserções e dissidências a que fizeram referência, Francisco João Preto e Alberto de Monsarras, suspendendo e reivindicação do trono, organizaram em 1933 o Movimento Nacional Sindicalista para combater o Estado Novo e ditadura, movimento que vem a ser proibido por Salazar em 1934, além de terem desde a primeira hora recusado a Constituição de 33. Esses e outros destacados integralistas participaram nos movimentos políticos e conspirativos durante a oposição a Salazar. O integralista Hipólito Raposo designará por salazarquia o Estado Novo no livro Amar e Servir, sendo o livro apreendido e o seu autor preso e deportado para os Açores. O moto integralista Pequito Rebelo liderou uma lista de candidatos por Porto Alegre contra a União Nacional de Salazar. Aloysio de Almeida Braga e Francisco João Preto integraram a candidatura oposicionista do general Humberto Delgado à presidência da República em 1958. Nas décadas de 1930 e 1940, foram sendo doutrinadas a terceira e a quarta geração de integralistas lusitanos, em torno de revistas como Gil Vicente, dirigida por Emanuel Alves de Oliveira, jornais como Aleo, dirigido por Fernão Pacheco de Castro, e editoras como a Edição Gama, de Leão Ramos Ascensão, José Centeno Castanho e Fernando Amado e Dr. Bernardino Bormann. Em 1945 foi criado o Centro Nacional de Cultura. Na década de 1950 já estavam os jovens em condições de receber o legado integralista, reatualização doutrinária intitulada Portugal Restaurado pela Monarquia. Por essa mesma época surgiu novas publicações com a revista Cidade Nova, de José Carlos Amado, Afonso Bentelho, e jornais como O Debate, de Antônio Jacinto Ferreira e Mário Saraiva. O movimento dos denominados monárquicos independentes, reunindo grande parte das novas gerações formadas junto dos mestres do integralismo lusitano, apresentou-se um manifesto em 1957. A sua atividade enquanto movimento político pode ser encontrado em maio de 1979, enquanto é apresentada o Manifesto da Renovação Portuguesa, com várias assinaturas dos seus seguidores. Em 10 de junho de 2002, um grupo de herdeiros reconhecidos do integralismo lusitano apresentou uma definição atualizada de seu ideário. O lema do integralismo lusitano é Nos liberi sumus, rex nostrem liber est, manus nostrae nos liber verum. Nós somos livres, nosso rei é livre, nossas mãos nos libertaram. Era o chamado Grito Almacave, pronunciado pelos povos representados nas cortes de Lamego, simbolicamente identificado como a fundação do Reino de Portugal.